senhores, de volta o ABN, Alagoas Brasil Notícias, podcast. Estamos aqui ao lado do vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Cristiano Camilo. E ele vai passar algumas informações, vamos bater um papo aqui com o Cris, que é a pessoa que é vice-presidente, né, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ele vai passar algumas informações com relação vem agora em outubro, né, as eleições, e também, né, outras coisas mais com relação ao cargo que o mesmo exerce na parte social em Anadia, tá? Em relação ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Cristiano, satisfação tê-lo aqui. Satisfação é minha, Carlos Alberto, de poder estar aqui com você nesse momento para a gente poder compartilhar, né, dessa política da criança e do adolescente, né, a gente poder compartilhar dos direitos de garantia para as nossas crianças e adolescentes. Inscrições, vamos começar falando sobre as inscrições que vem aí as eleições para mais um mandato, né, dos conselheiros tutelares de Anadia. Né? Isso. Então, a cada 4 anos, né, acontece o processo de escolha para o Conselho Tutelar, e esse ano é um ano onde em todo o país acontece o processo de escolha para os membros do Conselho Tutelar. É uma eleição unificada, né, acontece no país todo e é sempre subsequente à eleição presidencial. E nós estamos nos preparativos, né, para esse momento. Foi lançado o edital de chamamento para os pré-candidatos, né, poderem se inscrever e concorrer a uma das áreas, né? O Conselho Tutelar, ele é um órgão colegiado que tem 5 membros titulares que, dentro dessa perspectiva do Conselho, tem uma gestão, um mandato de 4 anos, que pode ser reconduzido a novos mandatos, né, conforme a legislação do processo de escolha para o Conselho Tutelar. Período. Então, o Conselho Tutelar, as eleições acontecem sempre em outubro, não é isso? E, como eu disse, ele tem um mandato de 4 anos, sempre iniciando em dia 10 de janeiro e terminando no dia 9 de janeiro, passados os 4 anos. E assim, falando sobre o processo de escolha, exatamente isso que eu... não é isso? O período de inscrições para os pré-candidatos poderem se inscrever iniciou ontem, dia 10, o período de inscrições, e vai até o dia 10 de maio. Então, a gente colocou um mês, né, para que a população, aqueles que se interessarem, tiverem esse gosto de poder participar do processo de escolha e, quem sabe, talvez chegar nos mais votados, né, e assumir o mandato para o Conselho Tutelar, que é um mandato para 4 anos. Cristiano, com relação ao que você falou, essa pré-inscrição, depois existirá uma avaliação, né, dos que estão pré-candidatos. Isso, né? Porque a gente só pode dizer que é candidato a partir desse momento avaliativo, né? Porque não é só você se inscrever e você já está garantido que você vai concorrer à eleição, ao processo, né? Mas aí tem todo um trâmite jurídico e burocrático, a gente pode dizer assim, que é o período de inscrições, onde as pessoas se inscrevem, né? Existe todo um pré-requisito para os pré-candidatos, não é só você chegar e dizer eu quero ser candidato ao Conselho Tutelar. Não, existem requisitos, entendeu? Para que você possa concorrer ao cargo, não é isso? E aí a gente está nesse processo, né? O primeiro passo é o período de inscrições, e aí depois que passar esse período, a gente vai para o período da capacitação dos pré-candidatos. Aí acontecerão
em 2 dias essa capacitação e no momento final terá uma prova avaliativa com relação à legislação da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança, todas as leis que serão passadas para essas pessoas. Isso. Serão passadas. Cris, outras informações à vontade. Então, será contratada uma empresa onde passará essa formação, essa capacitação e essa avaliação, que tudo será por meio da capacitação dentro da legislação da criança e do adolescente, a Lei 8.069, não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente e toda a legislação com relação à política da criança e do adolescente. E no final, essas pessoas que se pré-candidataram passaram por essa prova avaliativa e a partir daí, né, os pré-candidatos que fizerem atingindo a média, né, que é exigida pelo edital que está na lei municipal, aí eles vão ser considerados aptos, né, para concorrer, né, ao processo de escolha. E os mais votados os 5 mais votados é os que ficarão como titulares para exercer a gestão de 4 anos para o Conselho. No que diz respeito a outros municípios, existe um conjunto de 5 candidatos, e Anadia apenas um, né, para cada... Porque a nossa lei municipal que rege toda a política da criança e do adolescente do município e que rege também o processo de escolha, sempre com adequação, né, mediante as alterações de leis superiores. Não é necessário uma alteração com relação a isso? Já houve, né, mas a lei municipal ela diz que o eleitor ele só pode votar em um candidato. Alguns municípios, né, do meu conhecimento, acho que tem uns 3 ou 4, isso. Eu acredito que esse ano provavelmente mude. Não posso afirmar porque vai depender do que diz a lei municipal e que o edital vem dizendo também, entendeu? Mas assim, eu posso falar com propriedade com relação ao processo de escolha de Anadia, né, que o eleitor só pode votar em um único candidato. Pode ter 30, 50, né? Eu posso ser amigo de 10, mas aí eu vou ter que escolher apenas um para que eu possa dar aquele meu voto para aquele candidato. No Conselho Tutelar em si, quando a gente conversa com relação ao Conselho Tutelar, a gente sabe que é uma de grande importância, até porque é um garantidor, né, como você acabou de dizer, do município, né, de uma cidade, do município, que garante. Eu queria que você explicasse com relação a esse garantidor da criança e do adolescente, quais as ações, por exemplo. Pois bem, porque assim, como tudo na vida, existem regras e assim, o Conselho Tutelar ele não pode chegar e achar que pode tudo, não é isso? Não tem poder de polícia. Não, de forma nenhuma, né? Existem as suas atribuições, né? Isso. Lá, a Lei 8.069, que é a lei que cria as diretrizes para a criança e adolescente, que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 136, diz que quais são as atribuições do conselheiro. Pegando um gancho que você vai falar, tem muitas pessoas que não entendem com relação à lei e aí pensam que o conselheiro pode fazer e acontecer. Tem função de polícia, pode prender, pode mandar prender, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso então, são distorções, né, que aconteceu em conselhos anteriores. Já aconteceu. Aconteceram aqui em Anadia, inclusive, e pode acontecer ainda, né? Por isso que os pré-candidatos e candidatos precisam passar por esse processo de capacitação para que eles tenham a ciência de que o Conselho não exerce um papel de polícia, né? Ele não executa uma ação policial ou uma ação de secretário, de prefeito. Ele está para
garantir direitos, entendeu? Ele está para ser a defesa dos direitos da criança e do adolescente, que essa própria lei, né, ela diz que a primazia no atendimento com relação à criança e adolescente, ou seja, se você está no hospital doente, por exemplo, está aguardando para ser atendido, e tem uma criança, né, que também precisa ser atendida, a prioridade é que essa criança ela seja atendida. A lei ela garante a primazia, ou seja, que ela deve ser atendida em primeiro momento, porque é uma garantia, né, que a lei coloca e que, assim, a gente enquanto gestor, enquanto profissional da área do atendimento, a gente tem que fazer cumprir isso, ou a gente cumprir. Com relação ao seu trabalho como vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Municipal da Criança e do Adolescente, tudo isso aí você passa sempre, você está em conexão com os próprios conselheiros. Né? O vice-presidente, o presidente tem que estar ali sempre, né, passando essas mensagens para essas pessoas. Isso é o caso também de Anadia, né? Eu tenho certeza. Isso, assim, você colocou na questão do Conselho Municipal. Isso. Porque a gente tem que fazer uma distinção. Como eu fui conselheiro tutelar, as pessoas podem achar que eu ainda estou no conselho, né? Mas, na verdade, eu faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Que é um órgão, né, que caminha junto com o Conselho Tutelar. Vamos dizer que o Conselho Municipal, o CMDCA, é o pai, né, do Conselho Tutelar. Mas, na verdade, a gente faz um trabalho conjunto, né? Eu costumo dizer que o Conselho Municipal ele é um articulador para promover políticas públicas, ações de políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes. Enquanto o Conselho Tutelar está para garantir esses direitos preconizados na lei, não é isso? Em situações de ameaças ou de violações de direitos. A gente trabalha, né, tanto o Conselho Municipal, os órgãos garantidores, o Conselho Tutelar, para que essas ações de violações elas não aconteçam, não é? As promoções, as ações de atividades, para que elas não aconteçam. Mas, na ocasião disso acontecer, quem entra é o Conselho Tutelar, para fazer garantir, né, para fazer os encaminhamentos necessários àquela criança ou àquele adolescente, requisitar os serviços necessários, porque uma criança que teve os seus direitos violados, ela precisa de um apoio, precisa de um acompanhamento. Né? Às vezes, a família precisa também desse apoio, desse acompanhamento. E aí, né, o Conselho entra nesse sentido, desse apoio, de garantir que os serviços, né, eles sejam garantidos àquela criança ou àquele adolescente. Durante o tempo do Cristiano, você já tem o nome, Cristiano Conselheiro, né? Todo mundo, apesar de você não ser o conselheiro, você tem uma função muito importante que é a vice-presidência do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Como é, né? Como você disse, pai, né? Então é uma coisa que é mais responsabilidade ainda mais. Quer dizer, as atividades, né, do Conselho Municipal, ou seja, dos conselheiros, existem quais as atividades assim no município que pode se pairar durante todo o período, né, de conselheiro tutelar no município? Quais atividades maiores, mais importantes que devem ser feitas para o pessoal entender que o próprio Conselho Tutelar está numa ativa, está maior, está mais atuante, etc., Cristiano? Pois bem, né? Além de ser esse garantidor em defesa, né, da criança e do adolescente, como eu coloquei anteriormente, tem as ações que acontecem, né? Promoções de ações que viabilizam, né, levar essa mensagem de fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento do trabalho do Conselho. Existem várias ações, tipo o 18 de maio,
que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso Visitas e à escolas. exploração sexual, que acontece. E aí a gente diz que não é somente o Conselho Tutelar, mas todo o SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos, entendeu? E aí a gente pode envolver as secretarias municipais, o Conselho Municipal, né? O Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, todos esses órgãos, instituições da sociedade civil, como as ONGs, elas estão unidas, imbuídas nesse sentido e nesse sentimento de poder promover essas ações para que a sociedade ela tome conhecimento do mal que isso pode causar na vida da criança ou do adolescente, principalmente da criança. A gente diz a criança e adolescente porque são sujeitos que estão dentro da lei como garantia, entendeu? Que o Estado deve promover essa garantia. Mas, todos esses órgãos, eles estão nesse sentimento de fazer com que essas ações elas cheguem ao conhecimento da população, da sociedade, e elas tenham conhecimento. No caso do 18 de maio, por exemplo, Dia Nacional do Abuso e a Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Geralmente acontece uma ação grandiosa, né, que são os momentos de rodas de conversas, de ações lúdicas, de visita às escolas e tudo mais. E no dia D, né, que é o dia 18, geralmente acontece uma passeata, né, onde há participação, essa mobilização social para transmitir essa mensagem de que criança e adolescente não pode ter os seus direitos violados nesse sentido. Mas existem outras ações, né? Existe com relação ao trabalho infantil, né? Existe em julho também, o 13 de julho, que é da criação do Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Existem diversas ações que a gente trabalha em parceria, né? Os órgãos, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal, Secretaria de Assistência, CRAS, CREAS, Secretaria de Educação, de Saúde, instituições da sociedade civil, como as ONGs, né? Que hoje é Organização da Sociedade Civil, não usa mais essa nomenclatura de ONG, né? Que antes era Organização Não Governamental, mas hoje a gente usa essa terminologia de Organização da Sociedade Civil, que deve-se entender que tem uma amplitude mais abrangente, entendeu? Então existe como rede de apoio a rede de proteção, né? Uma rede articulada para garantir os direitos da criança e do adolescente. É como a gente usa sempre aquele termo da corrente, né? Que a corrente ela é ligada pelos elos, entendeu? Então ela se torna mais forte quando ela está junta, né? Então a rede de proteção é todo esse sistema de garantia de direito, né? Todos os órgãos, instituições que estão no dia a dia trabalhando com criança e adolescente, né? Então você pode achar que o posto de saúde não faz parte desse SGD, essa sigla, né, que é Sistema de Garantia de Direito, mas faz parte, porque lá é atendido criança e adolescente, entendeu? E aí, o conselho, por exemplo, no posto de saúde, foi violado o direito, né, foi negado o direito àquela criança de ser atendida, né? Então foi uma violação. Quem tem que entrar com ação protetiva é o Conselho Tutelar, né? Porque ele vai fazer os encaminhamentos necessários, requisitar o serviço necessário para aquela criança. É um temazinho, né? Só um exemplo para que a gente possa ter uma compreensão daquilo que a gente está tentando passar para vocês que estão nos acompanhando. A importância, né, da Secretaria de Assistência Social também dentro do contexto do Conselho Tutelar. Assim, a Secretaria de Assistência Social, não é? Tipo aquela que está aqui, né? Não digo assim, mas aquela que articula, que coordena todos os outros setores, porque dentro da assistência social existem vários setores, né? Existe o CRAS, né? Existe o CREAS, existe o CAD único, que é o Bolsa Família, como a gente conhece,
existe o programa Criança Feliz, existe o CRIA, o programa do leite. Então, tudo tem que estar em conexo. Isso, tem que existir essa conexão. E o Conselho Tutelar também está, né, nessa conjuntura da assistência social. E aí você pode perguntar, né, mas para que serve a assistência social? Também para garantir que as pessoas, as famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, elas tenham esse apoio, né, esse acompanhamento e essa garantia de que elas não vão estar desassistidas. Através dos conselheiros. Dos conselheiros e da própria política de assistência social, que garante, né, que aquela pessoa ou aquela família ela não fique desassistida. Eu digo assim, porque é o seguinte, a assistência social tem um papel, uma grandeza, né, porque tem uma situação mais ampla da coisa. Mas, digamos, se for um caso, determinada família, uma coisa, eu falo, penso que se dirigir mais para essa localidade, são os conselheiros. Isso, porque a gente está falando de criança e adolescente, né? Mas aí você fugindo para essa amplitude da assistência social, a assistência social ela não vai atender somente criança e adolescente, ela vai atender também a mulher que tem seus direitos violados, ela vai atender o idoso que porventura venha a ter seus direitos violados, ela vai atender a família que precisa ser socorrida num momento de situação complicada, não é? Então, por exemplo, ano passado a gente teve vários momentos aqui de enchente, né? Então, teve uma parceria das diversas secretarias, da gestão como um todo, mas assim, basicamente a gente pode dizer que quem enfrentou na linha de frente foi a assistência social, porque assim, ela, né, tem por essa obrigatoriedade, né, dar esse suporte. Entra a ação social. Né? Existe a assistência, que é a secretaria, e tem a ação, como a gente conversou anteriormente. Isso, porque antes era, assim, esse nome ação social era mais voltado, do meu ponto de vista, para uma ação que seja promovida. Exato. A assistência social não, ela tem uma amplitude, né? Ela não se centraliza somente numa especificidade, né? Num problema específico, mas ela atende toda uma demanda social da população. E quem é essa demanda de população? Aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E quem são essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social? Muitas vezes é aquela pessoa que vive na periferia, que muitas vezes precisa dessa assistência, né, do serviço da assistência social, por meio do assistente social, do psicólogo, da cesta básica, né, desse acompanhamento temporário, né, a gente não pode classificar como um acompanhamento, por exemplo, de cesta básica contínua, mas temporário, até que a família ela saia daquela situação de vulnerabilidade social. O interessante é que seja trabalhado para que a família saia dessa situação de vulnerabilidade social. Para tanto, existem os programas sociais, não é isso? Hoje a gente tem o programa Bolsa Família, aí tem o programa do governo também, o CRIA, não é, que atende gestantes e nutrizes e crianças até 6 anos de idade. Então, todos esses programas, todas essas ações, elas estão dentro da conjuntura, da logística da política de assistência social. No que diz respeito ao que você falou, existe a Secretaria de Ação Social via CMDCA, via Conselho Tutelar, e uma junção interessante que flui. E a gente tem que pensar de forma articulada, né? Isso. A gente precisa fazer um trabalho articulado, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Aquela questão da corrente que eu falei, que um precisa do outro para que a coisa possa funcionar, né? Para que, como a corrente ela se fortalece com os elos ligados, né? A gente precisa um do outro, porque cada um dentro do seu setor e dentro da política que executa, né,
a gente fortalece a política de assistência social, não vista como um assistencialismo, né? Porque a ação social, quando foi criada, era vista como um assistencialismo. Hoje existe uma lei nacional que é a lei da política de assistência social, não vista dessa forma de assistencialismo, mas, como eu coloquei antes, de promover, de garantir que as pessoas elas não estejam, né, nessa situação vulnerável, mas que elas, no momento de vulnerabilidade, a assistência social que pode chegar junto e dar esse apoio e fazer esse acompanhamento. Muito bem, Cris. Com relação ao Conselho Tutelar, a gente sabe do trabalho, com relação à assistência social, a gente sabe do engajamento também da secretária, juntamente com você, com o Sandro, com os demais conselheiros, nessa área que é muito importante. Né? Cris, queria que você fizesse aí as considerações finais, falasse também mais uma vez, fizesse um chamamento, né? Para as inscrições, para eleições, para a eleição que acontece no próximo dia, em outubro, né? Isso, dia 1º. Dia 1º de outubro. Então, você fica à vontade aí para fazer as suas considerações. A vocês que nos acompanham nesse momento, né? Está aberto o edital para o processo de escolha para o Conselho Tutelar. As inscrições iniciaram no dia 10 deste mês de abril e irão até o dia 10 de maio, quando se encerrarão as inscrições. Então, se você tem a intenção, o desejo, a vontade de participar do pleito, né, você pode procurar o Conselho Municipal para realizar sua inscrição na Casa dos Conselhos, que está situada na Rua Neto Bonfim, né, no 1º andar, e aí você vai ter toda a orientação, você vai ter acesso ao edital também. Nós já disponibilizamos em algumas secretarias, por meio digital também, e a gente está à disposição, né, para dar essa orientação, esse apoio no que for necessário. Agradecer você também, Carlos Alberto, por ofertar, né, esse momento oportuno a nós do Conselho Municipal, para poder vir aqui, fazer essas orientações, esses esclarecimentos. Mandar um abraço para o presidente do Conselho, né, Municipal, o Alessandro de Jesus. Mandar um abraço também para os conselheiros tutelares. E assim eu não poderia deixar também de mandar um abraço para a nossa secretária de Assistência Social, que é presente em todos os momentos, em todas as ações, que é sempre prestativa, dá sempre o apoio, né, por meio da gestão, né, da Secretaria de Assistência Social e da Prefeitura Municipal de Anadia, na pessoa do prefeito, o senhor Celino. Muito obrigado, Cris. A gente termina aqui essa live agradecendo a presença do Cristiano Camilo, né, o Cristiano dos conselheiros, né? Mas é assim, o Cris é muito carismático aqui em Anadia, todo mundo conhece. A gente agradece a todos vocês que estiveram assistindo, que estão assistindo a nossa live, e espero que você dê um like aí, né, dê um positivo aí para a gente, né, ter mais amplitude nessa live que a gente fez nesse momento. Muito obrigado e até outra oportunidade.